Um outro, e esse é extremamente importante, a gente utilizou entre os métodos aqui listados, né, e que normalmente a gente encontra aí na internet ou em qualquer outro local em termos de literatura, a gente utilizou aqui o modelo de desdobramento das diretrizes para poder demonstrar para vocês como é, ou pelo menos qual o início de um processo de desdobramento tradicional. Então vocês veem aqui na figura, né, que está aparecendo aqui para vocês na lateral, que vocês percebem basicamente um grupo hierárquico sendo apresentado, desde o presidente, passando pelo diretor, indo pela lógica da gerência, coordenações até as suas lideranças menores. Perceba que nessa hora, ao olhar para o presidente, uma das perguntas que eu preciso fazer para ele é: qual é o grande problema que eu preciso resolver? O que é que naturalmente eu preciso alcançar? Eu poderia dizer, por exemplo, que esse presidente tem um desejo que é, por exemplo, aumentar o market share dele. Naturalmente, esse market share, uma vez, né, que a gente entenda o que é, né, a ampliação, a parcela de mercado que eu quero abraçar, ela pode estar associada a um número, por exemplo, e dizer o seguinte: olha, eu quero aumentar o meu market share, por exemplo, em 30%. A pergunta que a gente poderia fazer ao próprio presidente nesse momento é: por que a gente ainda não tem essa parcela de market share alcançada? E ao fazer essa pergunta, eu começo então a associar a uma ferramenta que é simples, porém não simplória, mas que muitas vezes não é respondida metodologicamente, e eu começo apenas a filosofar os objetivos estratégicos da organização. Nesse modelo que vocês estão vendo aí, eu consigo, por exemplo, ao perguntar e levar isso para esse diagrama que vocês estão vendo aí do lado, o chamado espinha de peixe ou o diagrama de Ishikawa, eu começo então a perceber o porquê que eu ainda não alcancei. E quero entender, inclusive, a causa de não ter alcançado. Se é um problema de método, se é um problema de medida, se é um problema de meio ambiente, enfim. Quais são os problemas que hoje me impedem de não ter um market share de 30% ou mais e que hoje fazem com que o meu presidente não esteja satisfeito com o que ele tem? Com base nisso, eu começo a perceber o que é que impede a minha organização de avançar. E com base nisso também, os objetivos estratégicos ou o norte verdadeiro da faixa de hierárquica abaixo passam a surgir. E aí eu começo a me perguntar em termos de função agora, então cada diretor está à frente de uma disciplina, de uma pasta empresarial, e ele vai começar a se perguntar: poxa, de fato, eu não consegui contribuir dentro da minha disciplina. Vamos imaginar que eu estivesse falando com o diretor de operações nessa hora, ele vai dizer: de fato, nós não conseguimos performar em termos de produtividade, e em função disso, os projetos que chegavam, em algum momento a gente precisava dizer não. E é por isso que hoje eu não tenho essa parcela de mercado que o meu presidente gostaria. O diretor de marketing, por exemplo, ou comercial, disse que também, em função das dificuldades que ele enfrentou de mercado, não conseguiu consolidar as campanhas comerciais. Não conseguiu estar presente nas redes sociais. Não conseguiu fazer tantos projetos que poderiam ter sido fomentados e, naturalmente, isso impactou diretamente, né, no processo do aumento do market share. Ele poderia ter perguntado ao diretor de finanças também, e o diretor de finanças disse, provavelmente, que existiam limitações orçamentárias, e em função disso também não conseguiu contribuir a contento. Perceba que o fato de eu perguntar o porquê de não ter alcançado, gera para a gente, para cada disciplina, motivações para que eu defina agora as metas de maneira clara. Com base nisso, cada diretor se pergunta o porquê mais uma vez, e esse porquê, na medida, vai gerando mais uma vez para a linha agora da gerência as motivações necessárias que devem, uma vez resolvidas, conectar ao aumento do market share que o tal do presidente está querendo. Gente, quantas vezes você viu na sua organização, né, esse tipo de prática sendo, né, desenvolvida dentro do planejamento estratégico? Quantas vezes o planejamento estratégico se resumiu, por exemplo, numa reunião onde as discussões foram feitas, mas elas não tinham pragmatismo suficiente ou metodologia suficiente para que a gente saísse dessas reuniões com clareza a respeito do que a gente iria alcançar? Quantas vezes você utilizou indicadores que você não sabe, inclusive, justificar o porquê do uso deles? Quantas vezes você teve uma bússola na mão, como a gente acabou de demonstrar? Tem números, dashboards, tem estratégia, tem até norte verdadeiro, inclusive propósito,
mas eu não consigo perceber com clareza de que maneira essa estrutura pensada aqui em cima, ela vai acontecer lá embaixo. Lembra lá da figura inicial que a gente falou? A pirâmide invertida. Gasto muito tempo fazendo e pensando e filosofando lá em cima na alta administração, mas gasto muito pouco tempo fazendo o desdobramento acontecer. Essa figura deixa claro que eu tenho como fazer isso. E é óbvio, não quero acabar o treinamento aqui, já tem muito mais coisas para a gente pensar. Mas aqui eu quero que já chamar a sua atenção de que situações como essa, que vão pedir para que lá na frente isso seja conectado, por exemplo, a indicadores, veja aqui no lado direito do slide, onde a gente começa a mostrar, na presidência, a minha expectativa não é de acompanhamento diário específico dessas questões. Eu estou falando aí de uma verificação mensal, trimestral. Eu estou falando, por exemplo, de verificações um pouco mais frequentes, quando eu chego na média liderança, aí eu estou falando de situações mais diárias, quiçá situações mensais. Mas vai ter um momento em que as bases vão estar tão conectadas que o sentimento do gerenciamento diário, que a gente tanto está falando aqui, passa a acontecer. Mas por quê? Porque eu vou precisar monitorar o que eu estou fazendo todos os dias para saber se isso está ligado literalmente à estratégia. Ligado àquele norte verdadeiro, ligado àquela percepção de que com isso eu vou alcançar o market share do meu presidente. Percebem que essa conexão ela vai ser fundamental? Esse é um grande tópico do desdobramento. É o ato de você ter uma metodologia para fazer. André, mas na minha empresa eu utilizo o OKR, por exemplo. André, na minha empresa eu utilizo o Balanced Scorecard, ou o BSC. Da mesma maneira você vai conseguir chegar a esses resultados, desde que você faça as perguntas corretas. Porque senão você vai passar tanto pelo desdobramento da diretriz, quanto pelos OKRs, e quanto naturalmente pelo BSC, e vai apenas filosofar. E não vai conseguir naturalmente chegar nas bases. Eu estou falando com vocês sobre desdobrar, não de utilizar ferramenta. A sua empresa pode inclusive utilizar um misto de tudo isso, mas eu estou falando mais uma vez de desdobramento e não necessariamente da ferramenta que você utiliza para. Então, prestem bem atenção nesse sentido.